Muito bem, muito bem. Nós continuamos aí com o nosso Tarde Mais. Um programa que nós queremos fazer sempre, né? Aliás, fazemos questão de fazer, de realizar com sua participação o tempo todo. O e-mail é esse que está aí no seu vídeo. Não, é o outro. Ei, esse aí. Produção sem tio, sem cedilha, tardemais@gmail.com. Isso aí para você mandar suas sugestões, fazer sua crítica, dar sua opinião. Participe com a gente, por favor. Estamos aguardando muito aí a sua participação. Meu amigo, você já ouviu falar em engenharia de alimentos? Eu não conhecia, fiquei conhecendo recentemente. Tem tanta engenharia, né? São tantos os cursos de engenharia. Só para citar uma engenharia civil, eu tenho engenheiro agrônomo, engenheiro metalúrgico, tem engenheiro de minas, engenharia naval, aeroespacial, tem engenharia agrimensura, tem um engenheiro agrimensor, eu até tenho um irmão que é engenheiro agrimensor, né? Mas eu não conhecia engenharia de alimentos. Então, eu resolvi convidar essa moça bonita, inteligente, talentosa, para falar com a gente sobre engenharia de alimentos, que é a graduanda em engenharia de alimentos, Daia Leles. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa Obrigado, tarde. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Que bom que você veio. Minha querida, primeiramente explica pra gente o que é, olhando para aquela câmera ali, o que é engenharia de alimentos. Bom, o profissional em engenharia de alimentos, ele é capacitado a desenvolver novos produtos, ele estuda os alimentos e, com base nisso, ele desenvolve formulações para alimentos que a gente encontra prontinho no supermercado. Ele também acompanha as boas práticas de fabricação, controle de qualidade dos alimentos, também pode ir para a área de pesquisa, realmente, pode ter colegas que vão optar pela área de continuar na graduação, por uma pós-graduação, para um mestrado. Tem gente que vai trabalhar no desenvolvimento de embalagens para que elas sejam adequadas para receber aquele alimento. Tem gente que vai trabalhar no desenvolvimento de equipamentos para a produção desses alimentos e por aí vai. Bom, basicamente, pelo que eu entendi aqui, então, é a formulação, a composição, elaboração de alimentos que você encontra prontos no mercado. Todo o processamento de alimentos as pessoas confundem um pouquinho, tem gente que acha que é só o que é sólido, não. O engenheiro de alimentos, ele também trabalha na indústria de bebidas, tá? Bebida alcoólica, produção de refrigerantes, néctar, suco, laticínios, tudo está aberto aí para o profissional da engenharia de alimentos. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Se você está querendo desenvolver, vou chutar aqui, um biscoito salgado, mas que não tenha quantidades excessivas de sal e outras, por exemplo, gordura transgênica e tal. Isso, você pesquisa e monta esse alimento mais saudável, seria isso? Também, a gente vai fazer uma seleção. Para que público que eu quero? Quem eu quero atingir? É uma pessoa que tem intolerância, por exemplo, ao glúten, ingestão de glúten? O que eu posso utilizar para ele, para a formulação daquele produto? Eu tenho que ter um público-alvo específico, vou fazer o estudo e vou selecionar os melhores ingredientes. Durante o processo da graduação, a gente estuda os alimentos, a gente estuda esses ingredientes para que a gente possa aplicar isso na indústria, desenvolver isso em escala industrial também. Então, sim, a gente estuda, consegue elaborar esses produtos, até melhoramento de fórmulas de produtos que já estão no mercado há mais tempo, a gente consegue fazer. A legislação vem pegando muito no pé pesado também na ingestão de sal do brasileiro, que é uma quantidade muito alta. Então, a substituição desses salgantes do sódio por temperos que não tenham tanto sódio e diminua, assim, a carga, a ingestão do sódio no dia a dia. Açúcar também, imagino, né? Também. A gente vai tentar substituir também o açúcar refinado, as quantidades de ingestão. Tudo em excesso faz mal. Então, as quantidades, elas têm que ser medidas, têm que ser ponderadas. A gente tem um público que realmente não pode consumir o açúcar, como os diabéticos, tem essa restrição. No caso de quem tenha diabetes, o mercado já melhorou bastante, houve um desenvolvimento excelente na gama de produtos nos mercados. Hoje a gente encontra com mais facilidade, não é tão difícil encontrar algum produto diet. Então, a engenharia de alimentos, se é que a gente pode resumir, eu acho que é a busca da elaboração
de alimentos mais saudáveis, né? De alimentos saudáveis, muitas vezes as pessoas acham que por ser um alimento industrializado, ele não é saudável. A gente está tentando fazer com que isso caia por terra, porque o engenheiro de alimentos é capaz de produzir um alimento saudável também. Tem coisas que não são saudáveis, que estão prontos nas gôndolas dos mercados. Verdade, existe, porque a gente quer essa facilidade. Mas o engenheiro de alimentos, ele tem que ser capaz de reverter esse quadro, de produzir alimentos saudáveis e que sejam de fácil acesso para o consumidor. É possível aí unir o útil ao agradável, ou Com seja, certeza. a praticidade que a vida moderna exige, que a correria, né, exige, com qualidade também, né? Sim, com isso é um desafio para alimento todo saudável. engenheiro. Dai, vamos a um exemplo prático. Nós separamos aí algumas fotos que eu queria pedir aí. Pode colocar na sequência que tá e a gente vai explicando. Isso aí, gente, dá uma seguradinha aí. Um bolo que a Daia é um exemplo bem prático do que faz um engenheiro de alimentos. É um bolo que a Daia está desenvolvendo. Explica pra gente aí, o que ele tem de diferente, de novo. Esse bolo eu desenvolvi na minha defesa de TCC. Ele é um bolo feito à base da farinha de sorgo. No Brasil, o sorgo ele é utilizado na alimentação animal. Animal, sim. Ele é um cereal também e ele não possui glúten. Então, começou-se uma pesquisa a respeito disso, porque tem muitas pessoas que hoje têm restrição alimentar com relação ao glúten. Sim. Então, eu desenvolvi o produto, foi um preparado para bolo, à base de farinha de sorgo, diet, com a utilização de amêndoas de cacau e amêndoas de baru. Bom, tem mais fotos. A cara ficou ótima. Olha, isso aí é amêndoa. Isso aí é a amêndoa do baru, que a gente encontra vermelhinho, avermelhadinho ali, é o baru. Ele é um fruto característico do cerrado. Sim. E quando ele é torrado, ele tem o gosto de amendoim. Então ele tem uma aceitabilidade muito grande. Quem gosta de amendoim vai gostar do produto. Está presente no bolo lá. Isso está presente no bolo. Deve ser extremamente saudável, né? Muito, ele tem uma concentração de ácidos graxos muito boas, assim como as outras castanhas, castanha do Pará. Castanhas, de maneira geral, são muito boas. Quem mais ali? Vamos ver, parece ter mais uma. Esse aí é o sorgo. O sorgo, né? É uma figura ilustrativa do sorgo, porque às vezes algumas pessoas ainda não conhecem, não tem essa imagem. Só conhece o farelo ali, né? Isso. O sorgo, como a Day explicou, ele tradicionalmente... é muito rico em fibra alimentar, porque a gente conseguir adicionar, fazer um alimento saudável, não só sem glúten, sem açúcar, mas que ele seja impactante da alimentação de uma forma saudável. A adição de fibras num alimento, ela é muito importante. A fibra está ligada à saciedade, está ligada ao aumento do bolo fecal, à saúde intestinal do ser humano. A fibra fundamental, né, no funcionamento do organismo. Bom, esse desenho aí, gente, isso fala, por que a importância de desenvolver um produto como esse que nós estamos mostrando aí? Ali são as fases de... Volta no anterior aí, as fases de teste do bolo, né? Isso, eu fiz uma análise sensorial do bolo, eu fiz com a farinha de sorgo e eu só mudei a farinha. A primeira amostra ali, a 129, foi um bolo desenvolvido com a farinha integral de trigo e a 483 é com a farinha de arroz. E a 278 foi o bolo desenvolvido com a farinha de sorgo, que teve um bom resultado, as características de cor, de alvéolo do bolo, textura, a textura e o sabor foram surpreendentes. Eu tive uma resposta muito boa. E por que desenvolver isso aí? Aí que nós voltamos naquele desenho lá anterior, isso aí. Isso. Explica pra gente o que é isso aí. A primeira imagem, onde tem os alvéolos, os dedinhos como se fossem dedinhos, é do intestino de uma pessoa que não possui doença celíaca. E a segunda imagem é o intestino de uma pessoa portadora da doença celíaca. O que acontece? O glúten, o efeito tóxico dele para quem possui a doença celíaca vai alterando essas vilosidades do intestino e acaba com elas. Você está vendo que o indivíduo com a doença celíaca ele não tem as vilosidades. Não tem os dedinhos ali que são os filtros. Isso, né? Elas vão sendo destruídas e essa pessoa ela não consegue absorver os nutrientes do alimento. Então, e o único tratamento para quem tem a doença celíaca é a exclusão total do glúten da alimentação. Tá entendido. Então tá aí, gente. Precisa mais do que isso. Só você já justificaria a pesquisa, por mais complexa que ela seja, então, já justificaria essa pesquisa, porque muitas pessoas,
são portadoras da tal doença celíaca, né, que tem intolerância ao glúten, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Tem gente que tem intolerância ao glúten. Então é isso, a engenharia de alimentos propõe essa pesquisa constante, né, da qualidade, na elaboração dos alimentos para que sejam elaboração, embalagem, conservação, né, para que sejam alimentos mais saudáveis. Sim. E nós temos hoje cursos de engenharia de alimentos só no interior, em Belo Horizonte não, né? Em Belo Horizonte atualmente a gente não tem, mas você pode prestar o vestibular em Belo Horizonte mesmo, atualmente é o Enem. A UFMG oferece o curso no campus Instituto de Ciências Agrárias, da UFMG em Montes Claros. Tem o curso também em Viçosa, tem o curso em Lavras e tem uma unidade também em Sete Lagoas para graduação em Engenharia de Alimentos. Então tá, já são 4 cursos no interior, todos federais, né? Todas federais. Todos federais, que bacana, gente. Então eu recebi aqui a graduanda em Engenharia de Alimentos, Daia Leles. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi bacana, esclarecedor o papo. Muito bem, nós voltamos daqui a pouquinho mostrando as mulheres mais ricas do mundo. Meu amigo, você que tem uma vocação para gigolô, vai ficar babando com essas coroas aí, viu? Fantástico. Daqui a pouquinho, as mulheres mais ricas do mundo.